Olá, olá! Hoje nós vamos passar por um assunto, relembrar um assunto que é muito importante, então preste bem atenção. O que você sabe sobre verbo? Você sabe alguma coisa sobre verbo? Vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar no dicionário. Pega o dicionário aí, vamos ver o que está lá escrito em verbo. Classe de palavras que indica ação, processo, estado ou alteração de um estado, sendo o núcleo do predicado. Linguagem, palavra ou discurso, orador do verbo inflamado. Nossa, confuso isso, né? Acho que é melhor a gente entender o verbo de uma outra maneira. Deixa o dicionário de lado e vamos entender o verbo da seguinte maneira. O verbo é toda palavra que passa a ideia, por exemplo, de ação. Todas as ações que nós realizamos são verbos, como cantar, dançar, pular. Tudo isso daí é verbo. Tudo que nós estamos fazendo, realizando, é uma ação. E essas palavras, em português, representam verbo. Mas também existem outras ideias que o verbo pode transmitir. Como, por exemplo, quando eu falo, vai chover amanhã. A palavra chover expressa a ideia de um fenômeno natural, uma ação realizada pela natureza. Então, chover, trovejar, relampejar, todas essas e muito mais representam um fenômeno natural e também são considerados como verbo. Além disso, nós temos uma terceira ideia que o verbo pode trazer numa frase que temos em menor quantidade, mas extremamente importante na construção de muitas orações, que é a ideia de estado. Eu estou bem, eu sou feliz. Essas expressões, ser, estar, parecer, entre outras, representam a ideia de estado. Então, concluindo, verbos são palavras que representam ação, fenômeno natural e estado. Até aí, tudo bem? Muito bem. Vamos então seguir mais um pouquinho. No ano passado, nós vimos que os verbos, eles podem estar representando tempos verbais, né? Eles são conjugados de acordo com o momento em que as ações são realizadas. Antes do momento da fala, nós chamamos de passado pretérito. No momento da fala, nós chamamos de presente. E após o momento da fala, nós chamamos de futuro. Vocês lembram disso? Muito bem. O que a gente vai agora mostrar para vocês é que a estrutura do verbo, ele também pode ser classificado como verbos regulares. O que é regulares? Regulares vem da palavra regular, aquilo que mantém uma regra, que não modifica. Por que os verbos que nós aprendemos no ano passado, eles eram chamados de verbos regulares? Vamos lá, com calma. Vou mostrar para vocês aqui uma conjugação no pretérito, pretérito perfeito. Eu cuidei, tu cuidaste, ele cuidou, nós cuidamos, vós, muito bem, cuidastes e eles cuidaram. Esse verbo, ele está sendo todo conjugado no tempo pretérito perfeito, aquele que aconteceu antes do momento da fala, finalizado, concluído. Ele foi conjugado em todas as pessoas gramaticais. A primeira, a segunda e a terceira do singular, e a primeira, a segunda e a terceira do plural. Até aí, tudo bem. Para eu entender que esse é um verbo regular, eu vou ter que encontrar este mesmo verbo em outros tempos verbais. Vamos então agora analisar no presente, no momento da fala. Eu agora cuido. Tu agora cuidas. Ele agora cuida. Nós agora cuidamos. Vós cuidais, eles cuidam. Bom, o que mudou do primeiro caso para o segundo? Somente o tempo verbal. Vamos mais um, terceiro. Futuro, aquilo que ainda vai acontecer. Eu cuidarei, tu cuidarás, ele cuidará, nós cuidaremos, vós cuidareis e eles
cuidarão. Vamos lembrar aqui, não esqueçam de que no futuro é a ativo e no pretérito am, ok? Mas o que agora eu quero analisar com essas três estruturas que aqui coloquei para vocês? É entender o que é um verbo regular. Para eu entender o que é um verbo regular, eu vou precisar colocar este verbo no infinitivo. Estamos falando de qual verbo? Qual é a essência desse verbo? Ele é o verbo cuidar. Muito bem. Eu sei que o verbo cuidar, por terminar com ar, que é o pedacinho que indica a primeira conjugação verbal, eu tiro esse pedacinho e restam algumas letras. Agora é que entra a questão. Para ser um verbo regular, você tem que encontrar esta identidade. É uma marca, a identidade do verbo em todos os tempos verbais e não só isso, em todas as pessoas gramaticais. Não pode em nenhuma delas deixar de existir a identidade desse verbo. Se nós encontrarmos isso daqui em tudo, nós temos um verbo regular. Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês procurarem aí. Vou dar só a primeira pista. Cuide. Eu tenho a identidade aqui na primeira pessoa gramatical, no primeiro tempo verbal analisado. Procurem agora ver se em todos nós encontraremos a identidade. A identidade no verbo nós chamamos de radical. Esse pedacinho é chamado de radical. Procurem. Vou dar um tempinho para vocês, hein? E aí, o que vocês perceberam? É, isso mesmo. Todo cantinho encontra identidade, em todo canto. Então, essa é a principal característica para nós chamarmos esses verbos de verbos regulares. No ano passado, nós só conjugávamos, empregávamos, usávamos verbos regulares. Agora, existe um outro grupo de verbos que nós vamos analisar juntos também, que são os verbos irregulares. O que é irregular? Aquilo que não mantém uma regra, certo? Se os regulares tinham radical presente em todas as pessoas gramaticais, em todos os tempos verbais, nós podemos então pensar agora que os regulares vai ter alguma coisa irregular nessa estrutura. Vamos analisar aqui um verbo em 3 tempos verbais, repetindo o pretérito perfeito, o presente e o futuro do presente. Vocês conseguem me dizer que verbo é esse que está conjugado aí na sua telinha agora? Vou dar um tempinho, vai lá. Já ouvi gente dizendo aí. Qual será esse verbo? Você já descobriu qual é? Coloca esse verbo no infinitivo. Muito bem, é o verbo ser. E seguindo a mesma lógica que eu ensinei para vocês no slide anterior, eu vou retirar a parte que pertence à conjugação verbal, verbo de segunda conjugação, restar apenas o radical, a identidade do verbo, e vou procurar essa identidade por todo o canto. Se eu achar essa identidade no início dos verbos, ele é um verbo regular. Vamos lá? Dá uma olhadinha? Dá uma olhadinha aí. E aí, o que você concluiu? O mesmo que o meu? Eu concluí que aqui logo de cara eu percebo uma mudança muito grande no radical. Não tem a letra S no início. No pretérito perfeito, o verbo ser é eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Muito bem. Mas todos têm a letra F, todos têm uma identidade única, regular? Não podemos analisar apenas um tempo verbal. Temos que comparar com outro tempo verbal. E quando eu chego em outro tempo verbal, por exemplo, o presente, eu percebo
que eu tenho o radical presente na primeira pessoa do singular, porém na segunda, na terceira não há. E essa irregularidade faz com que este verbo seja classificado como verbo irregular, ok? Mas temos aqui o futuro do presente. E o futuro do presente, o radical está presente em todas as pessoas. Ah, então esse não é um verbo regular? Irregular? Continua sendo, que como eu falei, ele precisa estar presente, o radical, em todos os tempos verbais, em todas as pessoas gramaticais. Em todos os tempos verbais, em todas as pessoas gramaticais. Certo? E aí, alguma dúvida? Vamos praticar um pouquinho agora? Vamos exercitar? Procurar verbos regulares e verbos irregulares e suas características.